Vamos lá. Acho que para quem não me conhece, eu sou o Roberto Yang, eu faço parte da equipe de pré-vendas aqui na Populos. Então, eu sou um apoio técnico para a área comercial. Estou aqui com vocês para falar um pouquinho do assunto de hoje, que é a AWS. E com dois ilustres convidados aqui, vou deixar eles se apresentarem. Por favor, Zé, começa com você. Legal, Bob. Pessoal, bom dia a todos. Meu nome é José Maria Cesário Júnior, vocês podem me chamar de Zé Maria, pessoal, e eu sou um arquiteto de soluções para parceiros aqui na AWS. Estou na AWS há aproximadamente 4 anos e meio, trabalhando aí com várias frentes, junto a vários parceiros, também a clientes e cenários que a gente tem aí relacionados à nuvem. Tá? E também gostaria de agradecer aqui ao Bob e todo o time da Populus por nos convidar para a gente ter esse bate-papo aqui hoje, né, nessa sessão. Obrigado, Zé. Valeu! Fala, Jonas. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Jonas, sou arquiteto de soluções aqui na AWS. Também estou há basicamente 4 anos e meio aqui na AWS, trabalhando com parceiros de múltiplas áreas, tá? E estamos junto aí com o Roberto aí para a gente dedicar para vocês aí uma sessão boa aí nessa manhã. Show, obrigado, gente. Vocês viram, né, pessoal? A gente está com uma galera boa aí da AWS, a gente vai falar de assuntos bem interessantes aí para vocês. Falar um pouquinho da Populous, para quem não conhece a Populous, eu vi que tem muita gente que ainda não é cliente da Populous, deve ter visto o nosso post no LinkedIn, achou o assunto interessante, se inscreveu. Então, eu vou falar um pouquinho da Populous para vocês conhecerem um pouquinho da gente, tá? A Populous, ela existe desde 2017. Nós começamos aí somente com um fabricante no portfólio, que na época era a Citrix. A Populous é muito conhecida por ser o maior parceiro da Latinoamérica de Citrix. E hoje nós estamos com 14 parceiros aqui, dentre eles a AWS, né? Um parceiro que a gente está dedicando muito tempo nosso, muito esforço. Um parceiro recente, mas é um parceiro bem forte que a gente está trabalhando junto aí para conquistar e voar alto juntos. A nossa sede fica aqui em Barueri, onde eu estou nesse estúdio aqui. Então, estamos aqui em Barueri e temos mais algumas filiais aí espalhadas pelo Brasil, tá? Temos aqui em Goiânia já um escritório também com NOC 24/7. A gente faz toda a parte de serviço de consultoria, monitoramento. Estamos abrindo um SOC esse ano também, super interessante. Em Cataguases abrimos recentemente também uma nossa nova filial e estamos estudando aí para abrir mais duas regionais ainda esse ano, Belo Horizonte no Nordeste e mais uma no Rio de Janeiro. Como eu comentei, esses são os 14 parceiros que a Populous possui hoje, tá? Então eu não vou ficar perdendo muito tempo nesse slide, mas para vocês entenderem que a Populous atende desde virtualização, infraestrutura, segurança, cloud, enfim, backup. A gente atende de fim a fim os produtos desses fabricantes. E vamos para o que interessa. Vamos para a agenda de hoje, né? Então, o assunto hoje é falar um pouquinho dos desafios que os clientes estão enfrentando hoje com o VMware, né? Então, principalmente na questão de renovação, enfim. Vamos falar um pouquinho do mercado. Vamos falar das metodologias de migração para você ir para a AWS. Vamos falar de uma oferta interessante de assessment para vocês, que é a otimização de licenciamento, muito legal. Quais opções você tem para ir para a AWS de um ambiente VMware? Né? Tem diversas, mas vamos focar nas principais hoje. Que uma delas é o NC2, que é o que está aqui na agenda, e a outra é o Transform, que é muito legal essa ferramenta da AWS para você ir para instâncias EC2. Bacana? E no final, vamos ter uma demo do Transform. Acho que é em primeira mão aí, é super recente, né? Uma demo. E depois a gente vai compartilhar um link para vocês no final, que vocês mesmos podem fazer essa demo aí de casa. Legal? E no final de tudo, a melhor parte nessa sexta-feira 13, que vai ser o sorteio e o quiz. Show, vamos lá, gente. Vamos começar. Então, falando um pouquinho dos desafios, né?
Acho que todos vocês que estão aqui hoje já escutaram aí dentro da empresa de vocês, ou é a pessoa que decide uma renovação, ou é um analista, um consultor que trabalha com VMware no dia a dia. É, Essas empresas hoje, vocês estão com essa dificuldade em conversar com a VMware barra Broadcom, né, na questão de renovação. A Broadcom, a gente até estava comentando ontem, né, Zé? Ela está fazendo algumas ações bem agressivas, assim, que não estão sendo muito legais para os clientes, né? Até descredenciando o Sim, parceiro, né? exatamente, Bob. E aí, pessoal, a gente, né, tem comentado realmente sobre isso, né? O nosso momento e os desafios que nós estamos vendo, né, por todo o cenário e todo o mercado. Várias empresas, vários parceiros, vários clientes nossos que por anos e até décadas, né, têm trabalhado com a VMware, que é sem dúvida, né, uma plataforma robusta, uma plataforma confiável, vem enfrentando esses desafios atuais e devido às mudanças recentes, né, dentro da própria empresa, né, da VMware, da Broadcom. E a nossa ideia sempre aqui é entender e ajudar todo o nosso conjunto aí de parceiros, clientes, para que a gente pense em alternativas, para que a gente possa realmente entender o momento, a gente tem uma abordagem bem interessante, a gente sempre comenta aqui na AWS, né, que é entender o que o cliente precisa, trabalhar focado, centrado aí com o cliente. E aqui a conversa não é diferente, né? A gente sabe que cada um tem uma necessidade, cada um também está passando por um momento, né? Então pode ser que dentre esses desafios a gente conversa muito, né, com parceiros e clientes e a gente tem tantos sentimentos positivos, sentimentos neutros, sentimentos negativos, e a ideia é a gente aqui trabalhar, né, com os fatos, trabalhar com o que a gente tem realmente aqui de possibilidades para ajudar os clientes a superarem esses desafios, né? Então, no nosso dia a dia, inclusive, por exemplo, essa semana aqui foi uma semana bem intensa relacionado a VMware, onde a gente tem conversado, como o Bob falou, né, com vários parceiros ou vários clientes que estão passando por desafios de descredenciamento, vários clientes que estão buscando alternativas, mas não conseguem encontrar uma direção clara. Então, a ideia é trazer aqui para vocês esses possíveis caminhos e, claro, sempre contar com a Populus para que a gente possa baseado em toda a experiência, toda a abrangência que eles têm, ajudar nesse caminho. Acho que é algo muito importante e até reforçando, né? Por isso que nós temos essa parceria junto à Populus, porque nós olhamos aqui os nossos parceiros realmente como nossos estão lado a lado com a gente, né? São nossos irmãos aí, porque é através dos parceiros que a AWS escala e consegue ajudar vocês no dia a dia. Então, acho que isso é um ponto importante para saber que, apesar de nós termos esses desafios, nós temos vários caminhos para resolver esses desafios junto com vocês aí. Perfeito, Zé. Show de bola, obrigado. E aí, só para linkar um slide no outro, né? A gente fala um pouquinho do mercado, é exatamente o que o Zé estava comentando aí, que a pesquisa do Gartner, né, do recente agora, que 74% dos clientes VMware estão explorando alternativas, né? E qual é o motivo? Um dos principais motivos, né, de querer sair de VMware é o aumento dos valores de licenciamento aí, variando de 3 a 10 vezes, ou até mais, inclusive, em alguns casos, né? Então, Uhum. esse E slide. isso é interessante também, né, Bob? Eu acho que comentar sobre esse cenário, né? A gente entende que muitas vezes, né, a gente está falando, claro, de infraestrutura e está falando, né, de um cenário que muitas vezes dentro das empresas de vocês, dos clientes que estão aqui com a gente, é um cenário muito consolidado, né? É um cenário que muitas vezes no final do dia o que está sendo executado lá, claro, são as aplicações de vocês. E as aplicações estão conectadas diretamente ao negócio, à geração de renda, né, da sobrevivência da empresa de vocês, e a gente tem uma tendência como ser humano, né, e também como uma empresa, né, a gente sempre tende a usar aquela máxima, puxa, está funcionando bem aqui, eu não vou mudar, não vou mexer, já fiz um investimento, minha equipe está treinada e afins, e muitas vezes
a gente acaba não procurando alternativas por várias razões, né? Então, isso de forma alguma é algo que é negativo, né? Mas é uma tendência que a gente tem. Puxa, tá tudo funcionando, tá tudo certinho e legal. Mas muitas vezes a gente discute aqui que essa abertura, né, essa busca de alternativas é interessante, porque isso vai trazer um momento, né, para cada um de vocês aqui, para que a gente comece a olhar, por exemplo, para a inovação, para novas tecnologias que, às vezes, por também várias razões, a gente pensava, puxa, será que eu posso trazer essa inovação aqui para o meu ambiente? Talvez é complexo, talvez não exista uma compatibilidade, ou, enfim, o meu cliente que já está há um bom tempo trabalhando com VMware, muitas vezes ele até ouve, ele até está acompanhando essas inovações, mas ele não explora realmente a fundo. E impulsionado por essa questão que a gente teve, principalmente, né, quando a gente tem um desafio financeiro, a gente começa a estar mais aberto a olhar para essas alternativas. Então, o Gartner, né, como é um instituto muito renomado de pesquisas, está sempre à frente trazendo essa visão, esse sentimento. Então, acho que esse é um dado interessante, para que vocês tenham uma visão externa, né, isenta, e vejam que o mercado realmente está se movimentando, está se transformando, e a gente tem uma parte significativa do mercado realmente explorando essas alternativas, né? Então, acho que é uma questão aí super importante, né, Bob? Exatamente, Zé. Show. E outra coisa, né, Zé? Você comentou que uma coisa leva a outra, né? A parte financeira acaba levando para a parte técnica, né? E a gente pega e tem aquela velha máxima, eu estou trabalhando aqui, eu já tenho uma pessoa, o meu pessoal já está treinado nisso aqui, as minhas máquinas Uhum. estão funcionando já aqui embaixo desse ambiente, então devo prosseguir com o que eu tenho, assumindo esse custo a mais, como a gente pode ver aqui nessa apresentação. A gente está falando de um custo de 3 até 10 vezes mais. A gente está falando também de alguns tipos de custo, como por exemplo, foi anunciado há pouco tempo pela própria Broadcom, de que se tiver um atraso na renovação, você vai ter por volta de 10 a 20% de multa sobre o novo licenciamento por atrasos de renovação. Então, isso leva a procurar os novos caminhos, né? E o que a gente vai tentar mostrar hoje é que a gente tem tanto caminhos para o ambiente que está legado no seu ambiente, aquele ambiente que eu não posso fazer nada com ele, ele tem que ser levado as is, quanto um caminho para ambientes que eu posso ser tanto modernizado, quanto ambientes que eu posso fazer um passo anterior para fazer antes de fazer essa modernização. E entender que a curva de aprendizado para poder fazer essas migrações e a curva de aprendizado para tanto do seu pessoal técnico quanto a curva de aprendizado até do seu pessoal financeiro da empresa, ela não é tão, digamos assim, o bicho-papão que nem o pessoal acha que é, né? Exato, Zé. Oh, desculpa. Exato, Jonas. É isso aí. E aí, como que a gente pode ajudar, né? Como que a AWS, a Populous, pode ajudar? E a gente vai falar um pouquinho da metodologia que a AWS utiliza para clientes que estão migrando para dentro da AWS, né? Vamos lá, vou deixar o Zé aqui, Muito dar o bem, Bob. show. Então, pessoal, esse é um ponto importante, a gente sempre reforça aqui, que toda migração, claro, ela é uma mudança, né? É um processo de mudança, e essa mudança, principalmente para os clientes que são mais tradicionais, muitas vezes pode representar, de alguma forma, algum desconforto ou alguma dúvida ou algo do tipo. Então, a gente sempre reforça que a AWS tem uma metodologia de migração muito bem definida, comprovada aí por milhares de migrações que a gente tem feito desde que a AWS foi criada, né, há 18 anos. Então, naturalmente, isso faz parte do nosso DNA aqui, porque a gente trabalhou muito e trabalha muito com migrações de outros ambientes para a nuvem. Então, nessa jornada, a gente definiu essa metodologia baseada no que a gente chama aqui, entre outras coisas, né, do nosso modelo Well Architected, que tem vários pilares para trabalhar com segurança, confiabilidade, excelência operacional e vários outros temas, para que essas migrações sejam feitas de forma adequada, suave e também segura. Isso é muito importante.
Então, a gente tem a primeira fase desse modelo de migração, que a gente chama de avaliação, né? Que a gente vai avaliar o ambiente atual do cliente, né? Que é a fase de access. Então, essa fase é uma fase muito estruturada, onde, inclusive, né, nós trabalhamos e habilitamos os nossos parceiros para que eles tenham essa visão para, primeiro, fazer uma descoberta desse ambiente. O que significa fazer uma descoberta? Para quem trabalha com VMware, né, está muito acostumado, né, a gente vai lá e extrai lá a nossa famosa planilhinha do RV Tools para entender as VMs que vocês têm, CPU, memória, disco, possíveis conexões de aplicação e por aí vai. Então, muitas vezes a gente fala, ó, tem uma planilhinha aqui, como que eu vou migrar? Pessoal, a nossa metodologia, ela é uma metodologia muito eficaz, tá? Ela é estruturada, ela é rápida, mas ela tem uma estrutura muito sólida, ela tem um alicerce aqui onde a gente vai fazer uma descoberta, né, muitas vezes rápida, isso, né, rápido vai variar de quanto tempo a gente tem para discutir aquela migração, mas a ideia é que ela seja rápida. Essa metodologia, ela vai avaliar a prontidão para esse cliente migrar, que isso é fundamental, pessoal. Então, a gente não vai lá e falar, legal, aceitamos tudo. A gente vai, na verdade, entender o momento desse cliente. Como eu falei lá no começo do nosso bate-papo, né? Entender quão pronto aquele cliente está para trabalhar numa migração e ajudá-lo a estar pronto para isso. Porque muitas vezes esse cliente vai precisar de um auxílio para se preparar para essa migração. E aí, através desse cenário, a gente vai fornecer, no final dessa primeira fase, uma análise de retorno de investimento dessa migração, a gente vai criar um business case, então não é simplesmente, né, falar o seguinte, olha, vai custar tanto. Na verdade, a gente vai trazer uma análise econômica para que esse cliente entenda que aquele ambiente dele pode ser melhorado, para que aquele ambiente, né, que ele está acostumado no dia a dia, talvez tenha algum tipo de ineficiência que a gente pode ajudar. Tá? Então, tornar mais eficiente um ambiente de um cliente vai, sem dúvida, fortalecer, inclusive, a parceria de vocês com esse cliente. E aí a gente pode fazer isso de várias formas, fazendo também workshops junto a vocês, através da Populous, por exemplo, fazendo o que nós chamamos de Immersion Day, para que o cliente se sinta confortável com a nuvem. Então, pode ser que esse cliente está num ambiente tradicional on-premises e ele ouviu falar de nuvem, mas nunca teve um contato. Então, a gente vai lá e disponibiliza acessos gratuitos para a nossa nuvem, através de consoles do nosso programa aqui do Immersion Day, por exemplo, que esse cliente vai poder abrir um console, vai poder operar a nuvem num ambiente seguro, num ambiente que não vai ter perigo de quebrar nada, né? Então, às vezes a gente fala, puxa, eu vou mexer lá na nuvem, vou criar uma conta para mim, mas vai que tem algum custo adicional, vai que eu quebre alguma coisa, tem alguma questão de segurança. Pessoal, não tem problema. A gente tem esses ambientes de Immersion Day que são como caixas fechadas que vocês podem acessar, trabalhar com toda a segurança, sem custo para vocês, e de forma que vocês e os clientes também possam ter essa experiência que é muito interessante. E aí, com isso, a gente vai criar o que a gente chama aqui um caso de uso para mudança. Tá? Então, para a gente fazer isso, a gente também vai ter alguns aceleradores. Esses aceleradores são programas de incentivo da AWS, que daí a gente pode falar num segundo momento, mas são formas que a gente vai acelerar essa migração, que a gente vai comentar mais à frente. E aí a gente vai para a segunda fase, que é a fase de mobilização. Essa fase de mobilização, né, ou mobilize, que a gente comenta, né, é uma fase onde a gente vai montar um projeto mais detalhado. Então aí, se eu comecei, né, ontem foi Dia dos Namorados, né, pessoal? Então comecei lá o namoro engatou, deu certo, né? Então eu vou para essa fase de mobilize. O cliente já está mais propenso a fazer a migração. Então, eu vou ter que fazer um projeto mais detalhado, eu vou fazer uma análise de portfólio desse cliente, eu vou entender a governança desse cliente, se ele está numa área regulada, se é um cliente, por exemplo, de governo, se é um cliente da área financeira, da área de seguros, de saúde, enfim, entender todos esses cenários para que eu possa fazer, então, um business case baseado, né, no ambiente mais detalhado, lembrando que muitas vezes, na fase anterior, o cliente não abre todo o ambiente para que ele seja avaliado. E nessa segunda fase, ele já pode trazer mais informações ou informações novas. Então, a gente tem que levar isso em conta. E aí a gente vai entender da parte técnica, como que a gente vai fazer, por exemplo, para aterrissar esse ambiente do cliente na nuvem? Qual vai ser o modelo operacional? Como que depois da migração o cliente vai operar, né? Porque ele tem uma prática de operação do dia a dia, na nuvem vão ocorrer mudanças. Como que vai ficar a questão de segurança? Como que vai ficar a questão, né, de pessoas? O Jonas falou muito bem aqui, questão de treinamentos, a cultura, mudança do ambiente. Então, tudo isso
para que a gente faça uma migração adequada, uma migração muito bem fundamentada, a gente vai apresentar esse plano e aí sim eu tenho esse meu caso de mudança preparado, esperando o nosso cliente tomar a decisão final. E aí, quando ele toma a decisão final, que é que todo mundo almeja aqui, né, nessa migração, a gente vai para a fase de migrar e modernizar, né, que é o Migrate and Modernize. E essa fase, pessoal, é onde efetivamente a gente vai colocar a mão na massa para migrar o conteúdo, os workloads desse cliente para a nuvem. Então, baseado em todo esse planejamento de projeto detalhado que a gente fez nas fases anteriores, a gente efetua as migrações. Normalmente, essas migrações ocorrem em ondas, a gente não faz uma migração, um Big Bang, olha, vamos migrar tudo. A gente vai separando ambientes críticos, vai separando ambientes que têm talvez uma criticidade intermediária, depois uma criticidade menor. A gente vai discutir e vai trabalhar de como, em detalhes, a gente vai operar esse ambiente após a migração e depois, inclusive, se existem espaços para modernização. Pessoal, a AWS tem mais de 200 serviços, então, uma vez que vocês migram um cliente, né, ou vocês migram para a nuvem, vocês vão começar a ter acesso a esses mais de 200 serviços, que vão dar possibilidades que antes vocês não tinham. Por exemplo, estamos falando hoje muito, né, de Data Analytics, GenAI. A gente tem uma série de serviços que estão disponíveis hoje para vocês na nuvem. Então, ao migrar para a nuvem, vocês vão poder, então, liberar mais tempo, liberar mais recursos para poder, então, discutir esses novos projetos de inovação, baseados, por exemplo, em tecnologias que a gente vem discutindo hoje. E aí, pessoal, o céu é o limite. A gente tem esses serviços para que a gente possa modernizar, desenvolver aplicações baseadas em microserviços, com containers, aplicações que vão usar, por exemplo, serviços serverless, que nós comentamos que são o estado da arte aí para a gente desenvolver aplicações na nuvem e uma série de outras possibilidades. Tá? Então, isso vai acelerar e vai transformar o negócio de vocês. Tá? Então, esse eu acho que é um resumo aí, dá para a gente falar, né? A gente tem o Immersion Day, que a gente fala o dia todo sobre migração, mas eu acho que a mensagem principal aqui é essa, pessoal, que vocês vejam que nós temos uma metodologia muito estruturada, segura, fundamentada em experiência de milhares de migrações, e isso vai possibilitar vocês, no final, a ter um ambiente mais moderno, ter um ambiente mais enxuto, um ambiente onde vocês podem realizar ganhos, né? Pode ser um ambiente, em termos de operação, mais enxuto, e esse ambiente vai liberar recursos para que vocês, então, modernizem, inventem, e o que a gente mais gosta, né, pessoal? Experimente aí novas tecnologias que vão ajudar vocês a enfrentar os novos desafios futuros aí. Tá? Então, Legal. acho que é isso aí, Bob. Show, Zé. E aí, né? Pô, legal. E como que a gente pode ajudar, né, a avaliar o ambiente atual de vocês, né? Não simplesmente fazendo um lift and shift, né? A gente avaliar o ambiente de vocês, entender o workload de vocês e fazer um estudo de como ficaria esse seu workload na AWS, mas seguindo as melhores práticas da AWS, com o melhor shape das máquinas, os melhores recursos para esse workload lá na AWS, principalmente para reduzir o custo, né, Zé? Aí a gente Uhum. fala um pouquinho desse programa que a AWS tem em conjunto com os parceiros. Legal, Bob. E isso é um ponto que a gente sempre reforça aqui, né? Se vocês lembrarem lá, a gente bateu um papinho antes, tinha lá uma questão de aceleradores, né? Então, a AWS entende que e isso também é muito importante na parceria, né? Nós trazemos ferramentas, criamos uma série de recursos para facilitar essa migração, né, Bob? A gente sempre comenta Uhum. que no nosso programa aqui de parceria, né, a Populus também, através aqui dos nossos recursos, pode trazer uma série dessas facilidades para vocês. Claro que cada caso é um caso, mas esse programa, né, OLA, a gente brinca que a gente gosta aqui de várias siglas, né, nos nossos programas, mas qual que é a ideia desse programa, pessoal? Esse programa vai ajudar, e ele nasceu, né? Os programas se transformam aí na linha do tempo para adequar às necessidades dos clientes. Mas esse programa nasceu para que os parceiros possam ajudar vocês a fazer uma otimização do ambiente. Porque o que acaba acontecendo, e daí comentem aí depois no chat, né? Muitas vezes os nossos ambientes,
a gente segue com tecnologias que a gente está acostumado, talvez, né, como o Jonas comentou aqui, aplicações legadas, que funcionam muito bem, né, não tem nada de errado com isso. A gente fala, puxa, tem uma aplicação aqui que está rodando há 15 anos. Puxa, legal, parabéns, é uma aplicação super sólida e a gente fica muito contente porque vocês estão trabalhando aí, provavelmente, claro, interrupções sempre existem, né, pessoal? Mas sistemas estáveis ajudam vocês a ter uma operação mais tranquila, ajuda que vocês não tenham um chamado aí, né, durante a madrugada e por aí vai. Mas a gente sabe que as aplicações evoluem também. E muitas vezes a gente tem aplicações que, por exemplo, tem um tipo de licenciamento que pode ser otimizado. Então, às vezes, a gente está usando uma versão superior de algum banco de dados que a gente não usa todas aquelas funcionalidades que estão lá. Eu posso baixar uma versão. Às vezes, eu estou trabalhando com um tipo de licenciamento específico que pode ser melhorado. Então, esse programa OLA, ele nasceu para fazer essa otimização de licenciamento. Mas, como eu comentei aqui, ele evoluiu. E a gente estava até comentando ontem, né, Bob? Por exemplo, será que as máquinas que a gente está usando, que é muito comum em ambientes VMware, eu faço um superdimensionamento. Então, eu provisiono para o pico de demanda. E, muitas vezes, durante o mês, essas máquinas não são utilizadas, né, por esse pico. A gente tem um cenário também onde, muitas vezes, a gente tem lá uma tecnologia que está no data center on-premises de vocês, que é uma tecnologia de CPU, memória, disco e afins, que, naturalmente, com o passar do tempo, vai ficando desatualizada. Então, a gente pode trabalhar com uma otimização dos seus recursos de computação, que esse programa vai ajudar a fazer também na construção desse caso de migração. E aí isso, pessoal, gera para vocês uma análise do ambiente que talvez a gente não tivesse uma visão por, enfim, tempo e algo do tipo. Então, esse programa vai ajudar já a preparar aquele caso de mudança para vocês, de forma que a gente consiga gerar uma economia, aquela economia que a gente estava comentando antes. Então, a gente vê aqui, pela nossa experiência, que em torno de 36% é a média de economia que a gente tem de comparação inicial com o ambiente on-premises, porque a gente vai avaliar esses temas que eu comentei com vocês e vários outros temas. Tá? Então, com essa otimização na nuvem, a gente vai ajudar a reduzir custos e também a gente tem um ponto interessante de velocidade de migração. Todo mundo sabe que um projeto de migração, ele não é da noite para o dia, né? Ele é um processo que a gente, como vocês viram aqui, vai ter que ser muito bem planejado, até que para vocês, né, clientes que estão aqui com a gente, sintam segurança, entendam, né, todas as fases, entendam que isso é um processo. Mas a nossa ideia é que, através desse programa de OLA, a gente também possa fazer essas migrações de forma mais rápida. Então, normalmente, a gente consegue reduzir muito o tempo de migração numa quantidade aqui interessante, aí, quase 34%, né, das migrações são mais rápidas que o tradicional. Então, isso é interessante por quê? Porque a gente vai ter uma transformação do ambiente de vocês mais acelerada. Isso é legal. Tá? Quanto menos disrupção tiver no ambiente de vocês, melhor. Então, esse programa é uma dos aceleradores que a gente tem, e normalmente a gente faz essa avaliação, né? Algo que a Populus pode fazer para vocês já no primeiro instante. Normalmente a gente começa através desse programa para tirar aquela foto, né? Aquela foto inicial. Vocês vão lá e falam, legal, estou explorando aqui, estou aberto a escutar algo, né? Ou alguma proposta de mudança. Então, normalmente, esse é o primeiro programa que a gente vai trabalhar em conjunto com vocês, para que de uma forma estruturada a gente consiga tirar essa foto do ambiente de vocês e falar, legal, pessoal, aqui tem uma oportunidade de melhoria, a gente pode melhorar aqui licenciamento, os recursos computacionais, podemos melhorar aqui como vocês estão trabalhando com essa aplicação e, de novo, a ideia é sempre trazer para vocês aqui economia. Tá? Só para trazer uma notícia interessante que saiu essa semana, né? Não está diretamente ligada a esse assunto, mas para mostrar, né, que a AWS a gente sempre trabalha para reduzir custos, tá? Então a gente anunciou aí quase, né, uma centena de reduções de custos de serviços desde que a gente começou. E, por exemplo, GenAI, como eu falei, está aí, né, Trending Topics. Essa semana a gente anunciou que as nossas instâncias que são baseadas em GPUs NVIDIA tiveram reduções de até 45%.
para vocês, clientes finais. Então, quem estava pensando, puxa, preciso aí de uma GPU, vou treinar modelos, preciso usar essas GPUs específicas, esse é um exemplo interessante. A gente baixou em até 45%. Então, é uma prática da AWS e isso vai estar sempre aqui na nossa conversa. Como a gente pode ajudar vocês a reduzir custo, ter um ambiente seguro e também, né, com isso, utilizar e inovar o ambiente de vocês de uma forma rápida. Tá? Então, Legal. acho E que isso isso não é é feito de legal, né, qualquer Bob? jeito, né, Zé? Exatamente, isso não é feito de É. qualquer jeito. A E AWS é preza muito, né? A gente sempre reforça aqui, né, Bob? A questão, né, dos ambientes bem arquitetados, né? Então, nós que É, somos técnicos aqui, a gente sempre vai no detalhinho ali, mas a gente já tem um padrão lá que é bem interessante, né? E aí isso nos ajuda, sem dúvida. legal. e A uma gente tem coisa que eu sempre os. gosto. Desculpa, pode Desculpa. falar. Uma coisa que eu gosto muito desse programa do Ola, né? Que como o Zé falou, a gente gosta muito aqui de palavrinhas pequenas, né? Então, uma coisa que eu gosto muito desse programa do Ola é que ele mostra muito como que é a arquitetura, a diferença de uma arquitetura dentro de uma nuvem pública comparando com on-premises, tá? A gente começa, o on-premises você tem que começar alto, porque você tem que pensar naquela infraestrutura a longo prazo. A arquitetura dentro em nuvem, você começa embaixo. Você começa embaixo e você começa a subir. É uma arquitetura horizontal em vez de ser uma arquitetura vertical conforme a gente tem. Então você pode, por exemplo, como serviços com auto-scaling dentro do ambiente de AWS, você começa abaixo e só quando você tem aquele pico, você escala o teu serviço, utiliza naquele pico o teu serviço e depois você baixa aquele serviço para o ambiente normal dele. A mesma coisa com a parte de licenciamento, é feito toda essa parte de escolha do licenciamento baseado no que você necessita e não no que você está usando. Então, isso eu acho muito legal porque mostra como a nuvem funciona em comparação com o ambiente on-premises. E isso mostra, tanto a curto prazo quanto a longo prazo, os ganhos que você vai ter trabalhando em nuvem por você estar escalando o seu ambiente conforme você necessita, por demanda, em vez de você estar escalando o teu ambiente, tendo que pensar no seu ambiente em 5 anos, tendo já que ter escalado aquele ambiente de uma maneira que você não vai usar agora, você vai usar aquilo daqui 5 anos e você nem sabe se realmente você vai usar, porque as regras de negócio mudam, o mundo muda, as coisas mudam conforme vão acontecendo, né? Show, é isso mesmo, Jonas. Além disso, a gente não faz tudo isso na mão, né? Então, existem ferramentas que nós utilizamos para esse assessment no ambiente. E o que que é mais legal, né? Você não precisa estar no VMware. Você pode estar em qualquer outro lugar. Esse programa, esse assessment, a gente pode executar em qualquer ambiente de vocês. Então, você pode estar no VMware ou em qualquer outra cloud, por exemplo, e quer fazer um estudo de redução de custo trazendo o seu ambiente para a AWS. Conseguimos fazer. VMware para AWS, conseguimos fazer. Tá? Então, isso que é interessante. Existem ferramentas subsidiadas pela AWS, então, isso que é o interessante, por isso do programa. Né? Então, a AWS, em conjunto com a Populous, a AWS fornece essas ferramentas para a Populous, nós podemos executar essa ação dentro do ambiente. Claro que tem um custo, mas para o cliente final, isso é subsidiado. Então, fica a dica. E isso é muito legal, né, Bob? Para reforçar esse ponto, né? Todo esse processo realmente de descoberta, ele é feito através de ferramentas para que a gente tenha a velocidade que a gente comentou antes, para que a gente tenha a precisão e a segurança. Então, dos auxílios que a AWS traz nesse processo é justamente subsidiar essas ferramentas de forma que os clientes possam ter esse benefício de ter toda essa estrutura rápida e segura para fazer uma análise do ambiente, né? E daí, através da Populous, a gente consegue, sem dúvida, fazer isso de forma rápida, né? De forma precisa, enfim, para poder acelerar todo esse processo. Então, aproveitem, né? Isso é algo super importante aí também nesse processo, né? Só lembrando que são ferramentas seguras, não intrusivas no ambiente de vocês, que ninguém vai ficar nem vendo que essas ferramentas estão rodando, tá? Só as pessoas que estão rodando mesmo essas ferramentas e elas vão trazer um mapa
quando a gente vai até conversar sobre isso hoje, mais adiante, mas elas vão fazer, inclusive, mapas de migrações para vocês. Muito legal isso. E vamos falar um pouquinho das opções, né? Então, poxa, tem diversos. O Zé comentou bastante, o Jonas também. Tem um mundo. A AWS é um mundo, né? Mas isso é uma jornada, né, Zé? Então, a gente pode ter Uhum. diversas maneiras da gente sair do ambiente VMware e ir para a AWS, né? É isso aí mesmo, Bob. Pessoal, esse é um assunto aqui é muito legal, tá? A gente sempre, grande parte aqui do nosso tempo, a gente sempre conversa sobre sistemas de migração e as opções, porque, de novo, né, para a gente é um Lego, né? A gente tem aqui possibilidades aí infinitas, quase, né, de trabalhos, de formas de migração. Então, a AWS tem essa visão, né? E junto aos nossos parceiros, a gente sempre traz um caminho onde esse caminho, essa jornada, ela pode passar por várias formas de trabalho, várias formas de projetos. Isso vai depender de uma conversa entre todos nós, né? Então, não existe uma forma única de fazer essa migração. E muitas vezes também, quando a gente escolhe um caminho, às vezes também é possível mudar esse caminho, tá? Então, essa visão aqui, a gente comenta que é o estado futuro, né, das cargas de trabalho, porque é uma jornada, e aí dependendo de onde você estiver nessa jornada, a gente adapta, a gente muda, a gente trabalha com cenários diferentes. Então, em linhas gerais, dentro daquela nossa metodologia de migração, a gente tem aí uma metodologia que a gente chama dos 7 R's, né? Vocês vão notar aqui que no meio a gente fala que para cada tipo de serviço ou modelo de migração, vocês vão ver que lá no meio do slide está falando relocate, rehost, replatform, refactor. Existem outros, né? Mas esses são os principais que a gente está discutindo aqui, que são formas da gente transformar o ambiente de vocês. Então, uma vez que a gente escolha uma tecnologia, a gente vai olhar para essa tecnologia e vai ver a melhor forma de migração. Então, por exemplo, a gente normalmente começa aqui com uma proposta, né? O Bob até havia comentado antes, né? Do lift and shift. O que é um lift and shift, pessoal? É a gente fazer uma migração rápida, é a gente tirar de um lugar e levar para o outro com o mínimo de mudança, né? Então, a gente só, né, vai mudar uma carga, vai tirar uma caixa do lugar, eu ergo aquela caixa e mudo de lugar do jeito que ela está. Né? Então, normalmente a gente tem um serviço que é um dos nossos serviços mais populares, né, se não o mais, que é o serviço de EC2, que é o nosso serviço de máquinas virtuais na nuvem. Então, muitas vezes a gente faz esse tipo de migração que a gente chama de rehost, porque ela é uma forma rápida, é uma forma que a gente pode trazer os benefícios da nuvem rapidamente para vocês e tem um retorno do investimento rápido, tá? Mas não é a única forma. A gente tem também, pensando em algum tipo de modernização, que aí a gente está falando de serviços nativos da nuvem, a gente pode mudar para uma tecnologia de containers, tá? A gente pode mudar também em serviços gerenciados gerais. Então, tem lá, por exemplo, um banco de dados tradicional que vocês usam de qualquer fabricante. Muito provavelmente, a gente vai ter esse banco de dados como serviço disponível na nuvem, significando que, dentro do nosso modelo de responsabilidade compartilhada da AWS, toda a parte fundacional, o alicerce de gerenciamento daquele banco de dados é feito pela AWS de forma segura. E também a gente tem um modelo de refatoração, que é onde, por exemplo, a gente pode fazer uma transformação para aplicações modernas. E as opções que a gente discute aqui, né, tem o Amazon EVS, que a gente vai falar bastante aqui hoje também, né, que é o nosso Elastic VMware Services, que está em preview, tá? Então, é uma nova versão do VMware que pode ser executado na nuvem. A gente tem também a possibilidade de trabalhar com Red Hat, né, na nuvem, e a nossa joia da coroa aqui, né, Bob? A gente tem aqui o Nutanix NC2, super Isso aí. disponível aí na AWS, que a gente vai dar uma ênfase muito grande aqui também, que é a especialização da Populous, inclusive, são altamente reconhecidos pelo seu trabalho com o Nutanix. E algumas outras opções que a gente pode mais falar à frente. Escrevam aí no chat se vocês quiserem ouvir depois aí sobre Outposts e outras possibilidades. A gente pode fazer depois uma sessão só sobre esses nossos serviços. Mas para que vocês saibam, né, são opções. Vejam que a gente tem várias aqui, né? Mas o nosso foco, que vocês podem ver de destaque que a gente vai falar, sem dúvida vai ser a migração aí para EC2 e para Nutanix.
Show de Só bola, é um, isso mesmo. só um detalhe, nessas partes de migrações, ela tem sabor para todos os gostos, né? Digamos assim. Então, quando a gente está falando um EC2, a gente está falando de rehost, que é trazer a máquina virtual do ambiente que está e transformar esta máquina virtual para o ambiente que a gente chama de EC2, que seriam as máquinas virtuais nativas AWS. Vocês podem me perguntar para a gente, e o que eu faço com as minhas máquinas virtuais que estão antigas? Posso ter ali um ambiente que não é mais suportado, porque no EC2 eu tenho que ter ambiente suportado, né? Que eu faço com aquela minha máquina virtual mais antiga, o Windows 2003, Red Hat 5, 6, 7? Cara, a gente tem um Nutanix. A gente tem um Nutanix ali que ele vai te trazer a tua máquina virtual do jeito que ela estiver rodando ali do outro lado. Então, antes da gente pensar em containers, em management servers, em modern apps, se a gente estiver rodando aquele ambiente antes e aquele ambiente precisa ser levado as is para um lado para o outro, sem a gente modificar e depois pensar, a modernização, a jornada de modernização, ela pode ser feita em etapas. Aliás, ela é feita em etapas muitas vezes, de uma maneira onde que você tem o menor impacto possível no ambiente para que o ambiente cresça, para que você tenha a melhor experiência com isso e com o menor impacto possível. Então a gente tem gostos até para aquele ambiente que a gente tem novo rodando, que pode ser modernizado, ou aquele ambiente que pode ir para o EC2, onde você pode ter os benefícios da nuvem, mesmo tendo um monolito, que a gente chama de monolito, que é a máquina virtual com os serviços rodando ali dentro. Então você ainda já pode começar a ter os benefícios da nuvem com load balances, como o que a gente chama de da parte de auto-scaling, do Elastic Auto-Scaling, onde você sobe a quantidade de máquina e você desce a quantidade de máquina conforme a necessidade, como até o ambiente onde que você pode traduzir as is com máquinas virtuais dentro de um hypervisor, mesmo que a gente está falando que é o Nutanix. Então, tem todos esses flavors que pode acontecer e tem todas as maneiras que a Populous pode ajudar vocês em conjunto com a AWS sobre isso. Legal, Jonas. Ó, que legal. Só um adendo aqui. Temos quase 120 pessoas na live, Zé, Jonas. Que bacana, hein? Olha só, Obrigado hein? pela participação aí. Excelente, Legal, hein? agradecemos aí. Sexta-feira Excelente, 13, pessoal. gelado. Obrigado por estar com a gente aqui. Vamos aproveitar, né, Bob? Vamos dar uma olhadinha no chat, ver se tem alguma Isso, pergunta. por Eu tô favor. de olho alguma aqui, tem um coisa monte aqui. de bom dia, Tá. mas, pessoal, e o pessoal aqui tá falando dos prêmios, né? Mas, pessoal, se tiverem alguma coisa, pode perguntar. Enquanto o pessoal tá falando, eu respondo aqui, ou Legal, Jonas, o Bob obrigado. responde, eu tô de olho aqui. Isso mesmo. Sim, Então, a gente vou vai falar um pouquinho respondendo dos aqui. prêmios. Jogo Vamos rápido, lá, só vamos lá. relembrar para quem chegou atrasado, né? Teremos 3 prêmios sensacionais hoje. 2 prêmios serão através de um sorteio, né? Então, para todos que estão participando da live até o final, mas tem uma regrinha. Para você ser elegível para esses 2 prêmios, que é um Alexa Echo Dot 5 e um par de ingressos para o show do Henrique Juliano, dia 4 de julho, no camarote da Populous, no Allianz Parque. Premião, hein? Para quem gosta. Tudo bem. Tem a regrinha. Você tem que fazer um print ou tirar uma foto que você está participando da live, poste no LinkedIn e marcar a Populous e a AWS, beleza? Assim a nossa equipe de marketing aqui consegue ver quem que postou e vocês participarem do sorteio. Além disso, teremos um quiz no final também, valendo um Echo Show 8. Isso é legal, hein? Se tem a telinha aí. E um Esse quiz... é super legal, hein? Esse é legal. E esse quiz aí é sobre o assunto que a gente está falando hoje, hein? Então, é isso, gente. Fiquem atentos. Continuando aqui. Só uma Vocês se pergunta viram, então... aqui, ó. Desculpa. Tem umas perguntinhas aqui. Uma Por pergunta favor. do Rafael. É possível estimar o custo antes da migração? Rafa, é possível, inclusive naquela parte de Access que a gente teve lá no penúltimo slide, tá? Inclusive, é gerado um TCO, inclusive com a economia que foi gerada para você durante desse ambiente todo. Então, a gente gera um custo. Você não chega às cegas para o ambiente de nenhuma maneira. Economia de infraestrutura, de licenciamento, né? Uhum. É feita uma apresentação no final, tá? Na fase do assessment.
Lembrando que migração da nuvem, a gente não apresenta somente a economia do que é feito somente com máquinas virtuais ou com refatoração, não. Tem toda uma economia de data center, tem toda uma economia de energia elétrica, tem toda uma economia de resfriamento, então tudo isso entra na conta para poder gerar um custo total que muitas vezes as pessoas não percebem esse custo que tem, entendeu? Para poder gerar um TCO gigantesco, muitas vezes, para o cliente. Legal, é isso aí. E esse estudo leva a gente para dois caminhos principais que a gente vai falar hoje, que um seria o Nutanix, o NC2, e o outro é o Amazon EC2. Mas isso tudo não é feito, poxa, eu vou criar uma máquina manualmente, uma por uma, né? A gente vai explicar um pouquinho para vocês como que vai ser feito isso aqui. Eu só vou dar um overview bem rápido sobre o NC2 da Nutanix, que é a oferta de Nutanix Bare Metal lá na AWS, porque nós daqui da Populous já fizemos uma live dedicada para NC2 na AWS. Se vocês entrarem no nosso YouTube, fizerem uma busca rápida lá, vão achar essa live, que a gente explica com mais detalhes toda essa oferta. Mas em resumo, você pode ter um Nutanix na AWS. Então você vai ter um hardware dedicado para você na AWS, um Bare Metal, com a solução da Nutanix instalada nesse hardware, que você pode usar tanto para uma migração de VMware para o Nutanix, né, para o Nutanix. E essa migração é feita de maneira simples, com uma solução da Nutanix chamada Move, né? O Move ele consegue conectar num ambiente, no seu vSphere, por exemplo, e no Nutanix, lá na AWS, e ele faz essa movimentação dessas máquinas virtuais, fazendo a conversão já, então ele já converte no formato VMDK para o formato Kickout2, que é o formato do disco lá no Nutanix, então ele faz essa conversão durante a migração, com o menor downtime possível, né? Então você consegue tirar um snapshot, o Move faz um snapshot no VMware, faz essa cópia já migrando e convertendo esse disco, esse snapshot lá para o Nutanix, e você seleciona quando você quer subir essa máquina no Nutanix. Você faz o cutover lá no Nutanix, ele desliga no seu VMware, ele liga no Nutanix. É simples assim. Você pode fazer o re-IP no meio, fazendo a configuração no Move, né? Ele já faz o re-IP no meio dessa movimentação. Inclusive, ele já desinstala o VMware Tools, né? Que você não vai precisar mais disso no Nutanix. Ele já instala o NGT Tools, que é o Tools da Nutanix, no destino final. Além disso, qual que é o grande benefício, né, de você ter esse Nutanix na nuvem? Se você tiver Nutanix on-premise, você pode conectar um no outro e fazer uma replicação de um site para o outro, seu ambiente DR, por exemplo. Além disso, você pode se beneficiar dos serviços nativos da AWS, né? Então, todos esses serviços aí que estão na parte da direita, você pode conectar no seu ambiente Nutanix, porque você já estará lá na AWS. Legal? Uma coisa que eu acho também interessante, ô Bob, se você tiver utilizando o Flow, se você tiver o Nutanix on-premises, você consegue estender a tua rede. Legal. Isso é bem interessante. Então, se você consegue estender a sua rede utilizando um ambiente híbrido, então você consegue estender a sua rede, trazer a máquina de um lado para o outro, sem a necessidade de fazer re-IP dessa máquina. Que bacana isso, hein? Isso é show. E o Flow é uma solução de microsegmentação também, né? Dentro do Nutanix. Exato. Então, é bem Exato, legal. e para quem não conhece a microsegmentação, tá? Ela é regras de firewall aplicada em cima da placa virtual da máquina virtual. Então eu não preciso passar pelo roteador para poder aplicar uma regra de firewall. Então se eu tenho duas máquinas virtuais na mesma rede, elas vão obedecer regras de firewall aplicada dentro da placa dela. Eu não preciso sair para um outro segmento de rede para aplicar a regra de firewall e descer. Exatamente. Quer saber mais do NC2? Dá uma puxadinha lá no histórico no nosso YouTube que vocês vão escutar bastante. A gente falou bastante desse assunto. Para finalizar a parte de NC2, tem incentivos dos fabricantes Isso para a aí. migração de ambientes VMware para Nutanix na AWS. Olha que bacana. Então, se você está em ambiente VMware
escolheu, quer testar. Vamos lá, eu quero testar o Nutanix na AWS, né? A Nutanix oferece 30 dias de trial na licença dela para você testar na AWS. Mas aí vocês vão me perguntar, né? Pô, Roberto, legal, eu tenho a licença da Nutanix, mas eu vou ter que pagar a instância lá na AWS. Não necessariamente. A gente tem um incentivo, né, Zé? Sim, sim, faz parte dos aceleradores lá, né? Isso é super importante, pessoal. A gente tem um outro programa aqui, programa aí de 3 letras, né, que é o MAP, Migration Acceleration Program. Então, esse programa, ele tem uma série de incentivos para ajudar nesse processo de migração para que ele seja acelerado. E um dos incentivos que a AWS traz para vocês, clientes, né, é ter um valor em créditos durante a fase de migração. Porque o que acaba acontecendo, né? Hoje, né, vocês estejam na plataforma que vocês estiverem, vamos pensar VMware, vocês têm os custos de subscription, vocês têm o custo de data center, né, que é o custo que vocês têm aí mensal, ou de um leasing, ou algo do tipo. Vocês têm seus custos de operações, enfim, os custos normais para manter a sua infraestrutura e o seu negócio funcionando. E numa eventual migração, vocês teriam os custos os custos da AWS em paralelo, conforme a migração fosse ocorrendo. Então, o que a AWS faz? Baseado, né, naquele modelo de migração que a gente propôs, uma das coisas que é proposta lá dentro, por exemplo, né, pela Populous, que vai montar essa proposta para vocês, é falar o seguinte: olha, essa migração vai custar tanto no primeiro ano, né, valor X. Então, parte desse custo, a AWS vai dar créditos para vocês, clientes finais, para que vocês não tenham esse custo duplicado durante essa fase de migração. Então, isso é um incentivo para que vocês, ao fazerem, né, as contas, o retorno de investimento, levem em consideração. Isso é algo, né, no mercado que é exclusivo da AWS, né, esse programa, que os nossos arquitetos sempre trazem, né? A gente vai trabalhar junto com a Populous para fazer essa análise, e aí vocês podem ter esse benefício. Então, é algo realmente para incentivar e acelerar essa migração e trazer um cenário interessante para vocês, tá? Então, conversem com a Populous depois. Se vocês quiserem saber mais, né, sobre isso, a gente tem esse programa que já está disponível através da Populous, e vocês podem depois conversar e, né, incentivo aí procurar o Bob e toda a equipe Populous para ter um bate-papo mais detalhado. Mas aproveitem também esses incentivos para migração, tá? Exato, Zé. Então, em resumo, você consegue testar sem custo nenhum. E quando você se decidir pela solução, você vai ter o incentivo do MAP da AWS, como o Zé comentou. Além disso, se você tiver vindo de VMware e fechar por 3 anos no mínimo com a Nutanix te dá 1 ano de licenciamento grátis. Então, ou seja, promoção aí. Vamos lá. Isso é interessante. Pessoal, sempre pensem nisso, né? É algo que vai ajudar vocês, e a gente sabe, né, da importância, né, como a gente sempre vem reforçando aqui, de ter um caso viável, né? Ser algo que vai realmente dar opções para vocês e ter opções de suporte para que vocês consigam migrar aí, né, tranquilamente. Legal. Show. GNC2 era isso. Isso Aí aí. a gente vai falar daquele outro modelo que a gente comentou, né? Outro tipo de migração que a gente vai levar o nosso ambiente VMware para instâncias EC2, né? Qual que é o esforço que a gente vai ter para fazer isso? Né? Isso aqui é sensacional. Vou deixar o Jonas aqui explicar um pouquinho, que ele é o nosso especialista aqui. Vamos lá, pessoal. Ó, essa é a parte, eu acho que mais técnica, né, Bob, da, É. da apresentação de hoje, né? Então, assim, hoje a gente tem uma ferramenta que a gente chama de Amazon AWS Transformer for VMware. E não só for VMware, tá? A gente está falando aqui de Transformer for VMware, mas a gente também trabalha com o AWS Transformer, ele é uma ferramenta muito mais poderosa. Então, a gente está falando até de migração de mainframe aqui quando a gente fala do AWS Transformer, tá? Mas como a gente vai focar hoje em VMware, então vamos aqui começar a falar de AWS Transformer. O GA dele foi, acho que há umas 2 semanas, né, Zé? Se eu não me engano, foi 1 ou 2 semanas atrás. Isso, acabou de ser, né, Tá deu um fresquinho, refresh acabou aí. de sair do forno. Ele chamava, para quem participou do public preview dele, chamava Amazon Q Transformer.
Então, a gente fez o rebrand dele para AWS Transformer agora. E ele, basicamente, é uma ferramenta de migração que usa modelos de machine learning, tá? Em conjuntos com agentes de AI para cada uma dos steps, dos passos de migração dele, acionando modelos para poder ajudar nos passos de migrações, tá? Então, a gente vai ter uma experiência de migração dentro de uma experiência web, então tudo junto, tudo organizado numa mesma tela, no mesmo console, sem a necessidade, por exemplo, de fazer uma coleta numa console, fazer um planejamento em outra console, fazer a migração em outra console. Então, a gente vai ter tudo unificado num único lugar. Ah, Claro, a gente está trabalhando com agentes de IA aqui, então ele vai gerar para a gente planos de migração, ele vai gerar para a gente aqui ondas de migração, ele vai gerar para a gente um monte de dados interessantes, só que a gente sempre vai precisar do arquiteto olhando. Isso é muito importante quando a gente fala de IA. E não só para o Transformer, né? A gente, em qualquer coisa que a gente lida com IA hoje em dia, a gente sempre vai precisar de um ser humano olhando ali. Então a gente sempre vai ter que colocar alguém de olho naquele ambiente ali para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo e a gente poder corrigir algumas coisas também que podem estar acontecendo. E uma coisa legal do Transformer é que ele usa muita automação. Isso é muito interessante. A gente teve até quando eu falei aqui do NC2, que ele pode ser utilizado para poder estender redes. Então a gente teve até alguns comentários que falou, pô, estender redes é uma coisa legal, porque o IP, mudança de IP durante esse processo de migração é um problema sério, principalmente com o domain controllers, essas coisas. E se, ao invés de você estender rede, você trouxer a sua rede dentro de uma dentro de um ambiente já dentro de um ambiente nativo, que é o EC2, já com todas as regras de Farion criada, com todas as regras de IP criada, DHCP criada e por aí vai. É possível também utilizando a parte do Amazon Transformer e uma coisa bem interessante. Com essa parte de a gente ter esse gerenciamento centralizado, né, do Amazon Transformer, a gente pode ter um time muito colaborativo. Então, cada uma das pessoas que estão envolvidas nessa parte de migração desse ambiente, você pode colocar essas pessoas para ter acesso à ferramenta e, inclusive, dando roles para essas pessoas para que ou não tenham acesso ao administrativo completo ou cada uma fazendo o que deve ser feito. Uma pessoa que vai ver a parte da migração em si, outra pessoa que vai fazer a parte da colaboração de fazer somente o planejamento, outra pessoa que vai fazer a parte de redes e por aí vai. Então, assim, é uma ferramenta robusta, é uma ferramenta sólida que foi criada. A gente tem, inclusive, alguns casos de usos muito interessantes que mais para frente, se vocês quiserem conversar com a gente também tem. E a Populous também aí tá com a gente com essa ferramenta com a gente preparada para poder utilizar e melhorar uma coisa muito interessante aqui, o tempo de migração. O tempo de migração é algo muito importante quando a gente fala de um processo de migração, até mesmo de um lift and shift de um ambiente on-premise ou de qualquer outro ambiente para dentro da AWS. Então, esse tempo de migração e o tempo de planejamento de migração vai ser algo que vai ser muito menor e vai ser algo muito mais proveitoso. A gente não vai gastar tempo com coisas mais rudimentares como gastava anteriormente. Certo, Bob? É isso aí, Jonas. E agora a gente vai falar um pouquinho das features, né? Fazer um deep dive um pouquinho, né? Eu acho que o pessoal deve perguntar, legal, o que que essa ferramenta vai me ajudar, né? Como ela vai poder me ajudar? Ele vai fazer um discovery no ambiente, ele consegue entender a dependência entre as minhas aplicações, ele consegue entender como está minha rede. Poxa, Jonas, eu uso NSX aqui no ambiente. Será que ele Uhum. vai conseguir entender isso? Pô, Vai. E a gente vamos começar pelo começo, né? First things first, como a gente costuma dizer, né? Vamos começar pelo começo. Primeira parte que a gente fala quando a gente vai fazer uma migração é o levantamento.
tá? A gente falou lá nos slides anteriores que é o assessment. Então a gente vai ter que fazer um assessment do ambiente. Não tem como a gente a gente migrar alguma coisa sem a gente conhecer o que tem ali dentro. Então, a primeira coisa que a gente faz é o assessment. E a ferramenta nos permite fazer um assessment simples, como a gente falou aqui de VMware no caso, você extrair um pequeno arquivo de RV-Tools do ambiente, ou até mesmo um assessment mais elaborado, utilizando as ferramentas agentes do próprio MGN, que a gente tem hoje no ambiente da AWS, fazendo a instalação desse agente dentro do agente de Discover, dentro do seu vCenter no ambiente de origem, e esse agente, através de esse NMP e o InRM, vai fazer todas as coletas, e o mais interessante, ele não vai fazer só as suas coletas de dados do que tem a sua máquina virtual quando você faz o deploy desse agente. Ele vai fazer também a coleta do que tem dentro dessa máquina virtual, tá? Ele não vai coletar, óbvio, os dados sensíveis dessa máquina virtual. Mas ele vai coletar, por exemplo, se você tem um SQL Server rodando ali dentro, que tipo de sistema operacional que você tem ali dentro, o que conecta o quê. Então ele vai estar monitorando se um SQL Server está conectando, por exemplo, numa aplicação, se essa aplicação tem um front-end, se esses caras têm que ser migrados em conjunto, ou se eu posso trazer esse banco de dados, depois trazer num outro momento essa aplicação junto com esse front-end. Então ele vai fazer toda essa coleta de dados utilizando esses agentes e criar um plano de migração. Então, assim, todo aquele trabalho que um arquiteto teria, aonde gerar toda aquela parte de discovery, e depois com aquela planilha de discovery, ter que criar um plano de migração manual, olhando, analisando tudo que tem ali dentro daquela máquina, o ambiente, própria ferramenta de discovery, em conjunto com o Amazon Q, com o Amazon Transformer, a gente ainda está acostumando, tá, com as nomenclaturas, pessoal. Em conjunto com o Amazon Transformer, ele vai nos dizer como vai ter que ser migrada essa máquina virtual. Se essa máquina virtual ela tem que ser migrada toda na mesma onda, se essa máquina virtual ela tem que ser migrada, pode ser migrada em ondas diferentes, então eu posso fazer uma janela de migração nesse ambiente aqui, e outro dia fazer outra janela de migração para outros tipos de máquina, e as interdependências de cada uma dessas máquinas. Isso principalmente é interessante, essas interdependências que ele vai achar e dizer. E óbvio, antes de ele pegar e dizer para você, tem que ser assim, assim, assado, ele vai te disponibilizar uma planilha onde você vai exportar essa planilha, você vai pegar e verificar se essa planilha está tudo correto, e aí fazer as modificações que acha que tem que ser feito, ou aceitar as sugestões de ondas de migrações que foram feitas, e importa de novo esse arquivo para dentro do Amazon Q dizendo, tá tudo ok, ou eu fiz esses tipos de modificações aqui para você. Um outro ponto, depois que a gente criou, fez a coleta de dados, criou a parte de migrações, os planos de migrações. E um detalhe: entre o plano de migração e a coleta de dados, entra a parte não só técnica, mas a parte também, digamos, comercial desse ambiente, tá? Aonde a gente volta lá atrás, aonde tem a parte de assessment, com esse discovery é feito também toda a parte de assessment, é feito também o cálculo de TCO, que nem perguntaram aqui, e com esse cálculo de TCO, aí sim a gente passa para a parte da parte de levantamento, onde a gente vai fazer a parte de migração e adiante, tá? Então, essa primeira parte a gente está no assessment, depois a gente passa para a parte de arquitetura, e por último a gente vai passar nesse último quadradinho aí onde estava Migration and Deployment, a parte de migração. Dando continuidade aqui nesse slide. Não, pode voltar lá. Desculpa. Pode voltar. Dando continuidade aqui, a gente está falando aqui de Network Conversion and Migration, tá? Foi que o Bob perguntou sobre a parte do NSX. Cara, NSX é algo extremamente complexo. A gente não vamos ser, né, Bob? Não vamos ser pessoas aqui demagogas. É uma ótima ferramenta? É uma ótima ferramenta. Não vamos ser demagogos. Porém,
se tornou uma ferramenta cada vez mais inviável exatamente por causa das políticas da Broadcom que está lidando junto com a VMware. Porém, é uma ferramenta, ao mesmo tempo que é uma ótima ferramenta, é uma ferramenta extremamente complexa. E o Amazon Q consegue conectar nessa ferramenta, ele consegue extrair os dados de Logical Switch dessa ferramenta, consegue extrair as partes de regras de firewall dessa ferramenta, incluindo as partes de microsegmentações da ferramenta, e traduzir isso para NACs e security groups dentro da sua VPC. E isso quer dizer que, com os dados que é extraído tanto do NSX quanto do VDS dentro de um vCenter onde não tem o NSX, ele consegue recriar VPCs dentro do ambiente com com as mesmas características que você tem no ambiente on-premise. Então, eu consigo criar ondas de migrações utilizando a segunda etapa para que eu possa colocar em conjunto com a terceira etapa a criação da VPC e fazer uma migração de um ambiente para dentro do máquinas virtuais, para dentro do ambiente novo em EC2, sem a necessidade de você ter que trocar o seu IP da sua máquina. Então, eu migro a minha rede em conjunto com minhas máquinas virtuais e mantenho um ambiente dentro do meu ambiente em nuvem com o ambiente que eu tinha no on-premise. Então, mais um problema resolvido. Não é uma extensão de rede, gente. É uma coisa muito maior que uma extensão de rede. É uma migração de rede. Algo que se torna algo que, por exemplo, se tornaria algo bem complexo de ser feito, porque muitas vezes quando a gente tem uma arquitetura como poderíamos dizer, de migração de nuvem, um dos grandes problemas, 40, 50 problemas, 50% dos problemas que temos é com redes. A gente ter a migração da rede, isso nos ajuda muito no ambiente do outro lado, tá? E, claro, para terminar, depois de todo esse ambiente pronto, tá? A gente tem a parte do deploy. Ele em conjunto, por baixo ali dos panos, em conjunto, ele vai estar usando o MGN. Inclusive, a gente vai ter uma demozinha guiada aqui no fim, onde você vai ver que ele vai conectar no MGN e depois você vai conseguir, dentro do próprio do Amazon Transformer, fazer todo o gerenciamento na mesma parte, na mesma tela, sem a necessidade de você ir para o MGN verificar se está tendo feito a migração, ou você ir para outro lugar verificar se fez o importação de dados e por aí vai. O próprio console do Amazon Transformer vai te dizer tudo isso do que vai estar acontecendo ou não. E a gente vai mostrar isso hoje, né? Acho que tem algumas perguntas no chat aqui, Jonas, inclusive sobre quais as métricas de sucesso que o Transformer apresenta durante o processo de migração. Enfim, vocês vão ver. Já já a gente vai demonstrar. Exatamente. Vamos mais adiante aí? Vamos. Então, aqui foi o que a gente falou. Primeiro passo, conectar no seu VMware, no seu ambiente do VMware, para a gente ver o que está acontecendo ali dentro. Porque a gente não tem como migrar uma máquina virtual sem saber o que está acontecendo. Depois, analisar todo o workload e as dependências desse ambiente. Isso é muito importante. Toda máquina virtual ela vai ter alguma dependência. O ambiente tanto como um ambiente monolito, quanto um ambiente em serverless, né, que é o topo da cadeia alimentar aqui em cima, digamos, né, ele é interconectado, ele é um ambiente vivo. Então, é que nem um ser humano. Eu preciso do coração, eu preciso do cérebro, eu preciso do meu fígado, eu preciso do... Enfim, eu preciso de todo aquele ambiente dentro do corpo para que ele possa levantar todo dia de manhã, trabalhar, comer, fazer as coisas dele. Quando a gente fala de um ambiente virtual, as máquinas funcionam exatamente tanto como um monolito quanto um ambiente serverless. A gente precisa daquelas pecinhas interconectadas uma com a outra de uma maneira onde que eles funcionam como um ambiente vivo. Então, a gente fazer o levantamento
dessas interdependências desse ambiente vai poder ajudar muito. E uma coisa importante que eu não comentei, inclusive para o slide anterior quanto para esse slide, cada um desses pontos ele vai estar acionando um modelo de inteligência artificiais através de agentes de IA para poder auxiliar e realizar esses levantamentos, esses deploys e essas partes de configuração. Então, cada um desses pontos está trabalhando com IA generativa, está trabalhando com LLMs para poder gerar esse tipo de conexão, tá? E o importante, né, Jonas, que sempre tem que ter uma interação humana no meio. Exatamente. Nada é feito sem um humano falar, ok, pode ir adiante. Tá? Nada é Exato. feito sem um humano falar, ok, pode ir adiante. Terceiro passo, como eu disse anteriormente, a gente converte as redes para uma rede nativa, uma VPC nativa da AWS. Então, toda a parte de NAC, toda a parte de Security Group é convertida baseando do que o cliente tem no ambiente on-premise. Tá? É gerado através de inteligência artificiais planos de migrações. Então, vamos migrar máquina A, B, C na mesma janela de migração. Vai se tomar tanto tempo para fazer essa migração baseado no link que você tem, baseado tal, 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 tal. Então, é gerado esses tipos de janelas de migrações baseado nas informações que são coletadas pelo Amazon Transformer. E por último, a gente vai validar com o time todo de arquitetura e executar as ações de migração. Show de bola. E quando a gente fala de ondas de imigração, né, o Jonas super bem explicou que através da análise das interdependências, o próprio Amazon transforma e entende qual servidor fala mais com o outro e fala, olha, esses três aqui eu vou migrar junto. Então ele coloca na onda 1, por exemplo. Outros servidores que se falam mais vão numa outra onda. Enfim, o negócio é inteligente. Exatamente. Legal. Exatamente. Aqui a gente vai fazer um pequeno depara, tá? Para quem não conhece, a gente faz um pequeno depara rápido aqui do ambiente VMware para um ambiente nativo AWS. Então, quando a gente fala do vCenter, o NSX Manager, que é onde a gente controla todo o ambiente VMware, onde a gente faz os deploys, as máquinas virtuais e tudo mais, a gente está falando do nosso console de gerenciamento AWS. É a página da AWS normal que você entra lá, acessa suas instâncias EC2 e tudo mais. As máquinas virtuais são as instâncias EC2 em si. Então a gente migra as máquinas virtuais, elas se tornam instâncias EC2, tá? E uma coisa muito interessante, como foi dito anteriormente, tá? As instâncias EC2, diferentemente do que acontece no ambiente hypervisor VMware, elas são escaladas de modo horizontal, não de modo vertical. Então você não precisa ter aquela quantidade de máquina física absurda para poder escalar sua máquina virtual e pensar muito a longo prazo na hora que você vai adquirir esse ambiente, tá? Porque você acaba adquirindo um ambiente que você vai ficar com esse ambiente ocioso durante anos, esperando que ele seja usado. Na AWS, essas EC2 elas se escalam de modo horizontal, onde você vai fazendo deploy através de escalamento, como por exemplo o serviço de autoscale, utilizo essas máquinas as mais no momento que eu preciso. Quando eu não precisar mais, eu enxugo esse ambiente de modo, inclusive até automática, se for preciso, para que eu só pague o quanto eu preciso de poder de processamento, memória e storage, tá? A minha parte de rede, tanto um Logical Switch, um VDS ou até um NSX, a gente traduz para a nossa VPC, que é o Virtual Private Cloud, tá? A parte de vSAN, ou até mesmo a parte de storage, a gente está falando dos nossos EBS, dos nossos discos EBS, ou até mesmo do Amazon FSX. E uma coisa interessante, existe até um Amazon FSX ONTAP NetApp. Se você tem um NetApp on-premises, você pode conectar esse NetApp com esse FSX for NetApp e fazer a replicação do seu NetApp para cá e utilizar esses dados dentro das máquinas virtuais que são migradas dentro do EC2, tá? E a infraestrutura baseada, como até o Zé falou, a gente tem algo que se chama modelo de responsabilidade compartilhada, aonde toda a infraestrutura de o hypervisor para baixo
uma responsabilidade da AWS, onde ela vai te manter aquilo seguro, onde ele vai te manter aquilo resiliente, onde ela vai te manter aquilo conectável. Então, esse é basicamente um mapeamento, um depara bem simples do que é a tecnologia VMware para dentro da AWS. Show de bola, Jonas. Então vamos mostrar para a galera como é que isso funciona, né? Eu vou pedir para Exatamente. você compartilhar, eu vou parar aqui meu compartilhamento. Tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu Legal. ver se eu consigo. É share, né? Aqui. Isso. E depois, pessoal, só para avisar aí, depois da demo, uma demo rápida aqui, a gente vai ter o sorteio, tá? Já estamos no final. Tá. Vocês vão brigar comigo, mas eu acho que eu vou precisar sair e entrar Ah, não tem do problema, é um Teams. Mac, né? Tem que É um Mac. autorizar aí. Eu vou sair e Mas isso, entrar, eu te volto libero, Fica 2 minutos, tranquilo. tá? sem Tá? problema. Enquanto isso, pessoal, a gente pode aproveitar, tem algumas perguntinhas aqui no chat, no Q&A também. Respondi algumas aqui, a gente pode endereçar aqui. Com certeza. Tem uma primeira pergunta aqui, que foi do Aquiles, né? Ele perguntou se o Migration Evaluator é substituído pelo Transform. Na verdade, não, tá, pessoal? Para a gente alinhar, né? Eles se complementam. O Migration Evaluator ele ainda existe, ainda está disponível, né? Assim como várias outras ferramentas, tanto da AWS quanto de terceiros. E o Transform ele complementa esse processo. Tá? Então, ambas as ferramentas ainda existem e estão disponíveis. Tá? Então, esse que eu acho que é o primeiro ponto aí. Tá? E aí, depois, acho que uma das perguntas aqui também o Jonas respondeu, as métricas de sucesso, mas a gente pode complementar. E tem uma pergunta do Sérgio aqui também, sobre, na migração aqui de workloads legado para VMware, para AWS, quais são as principais armadilhas aí, né, os pitfalls que podem impactar diretamente no licenciamento e nos custos operacionais. Daí a gente pode conversar aí depois da sequência aí da apresentação do Jonas, né? Voltei, pessoal. Sentiram minha falta? Oh, muito bem, foi rápido, foi Muita, rápido. muita. Sentimos aí. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, Conseguiu ótimo. sim. Pessoal, é o seguinte, é um walkthrough, tá? Não é o ambiente vivo, tá? Até porque para a gente poder fazer um ambiente vivo, a gente vai precisar de pelo menos uma hora, mais uma hora e meia aqui, que aí a gente ia ter que subir um ambiente VMware aqui. A gente até tem, né, Zé, um ambiente VMware aqui no para poder fazer testes e por aí vai. Sim. Então, eu ia ter que subir um ambiente VMware aqui, fazer todo o passo de conexão, levantamento. Isso ia demorar pelo menos uns 15 minutos. A gente ia continuar batendo papo aqui para poder fazer levantamento. Depois, fazer as ondas. Então, isso a gente está falando de um trabalho de pelo menos uma hora e meia. Então, como a gente não tem esse tempo, é um walkthrough, tá? Mas é um walkthrough bem legal e a gente vai passar para vocês aí no chat daqui a pouco o Isso link aí. para que vocês possam fazer também em casa quando precisar. Inclusive, se vocês seguirem esse walkthrough certinho aqui, vocês conseguem fazer o deploy do Amazon Transformer, tá? Ah, que legal. Ele não tem custo, Não tem certo? custo, exatamente. Isso é um ponto legal. O Amazon Transformer não tem custo, tá, gente? Não tem custo. O custo que você vai ter, óbvio, é da instância C2 rodando, essas coisas. Mas a ferramenta de migração é totalmente free, sem custo nenhum. Vamos lá? Então, o primeiro passo é fazer o walkthrough do serviço e mostrar quais são os pré-requisitos que a gente vai ter, tá? Então, basicamente, a gente vai ter essa tela aqui, é um workspace. Quando você clica lá, Get Started com Amazon Transformer, a gente vai criar um workspace novo, tá? Vamos dar um nome para esse workspace. Isso aqui é real, tá? Ele dá esse nome maluco aqui na hora que a gente starta aqui. Ele gera um nome único ali e joga ali dentro, tá? A gente renomeia isso aqui para algo mais interessante, tá? E logo em seguida, a gente vai adicionar as pessoas que vão trabalhar em conjunto com a gente dentro desse novo projeto, digamos assim, tá? Então a gente pode adicionar aqui, selecionar as pessoas através do e-mail da pessoa e decidir para qual tipo de role que essa pessoa tá. Se ela vai ser um contribuidor, aonde a pessoa vai poder contribuir com a parte de arquitetura e tudo mais, se é um administrador ou até mesmo um aprovador ou uma pessoa que só vai ter os dados de olhar o ambiente como que tá as migrações. Feito isso, adicionou a pessoa ali dentro.
O e-mail da pessoa vai estar aqui, tá? Isso é bem importante. E a gente sai daqui do ponto. Aí, a gente vai ter as opções que vão ser que o Amazon Transform tem disponível, tá? Então a gente pode migrar um ambiente VMware para. Olha só que interessante, gente. Isso é novo, tá? Isso não é novo, mas isso é uma coisa interessante. A gente tem as migrações de ambiente VMware, a gente migra, moderniza aplicações .NET. Então, eu tenho uma aplicação .NET rodando on-premise, eu consigo modernizar essa aplicação para dentro do ambiente serverless, para dentro do ambiente do ambiente AWS. E isso aqui é bem interessante, ó. Eu consigo utilizar o Amazon Q para fazer migração de ambiente mainframe. Eu consigo pegar aquele COBOLzão lá que eu tenho e traduzir ele em Java para dentro do ambiente. E isso é bem legal. Isso é bem legal mesmo. E eu consigo rodar uma estimativa de custos também do ambiente on-premise para AWS. Isso é bem legal também. Mas aqui a gente está falando de VMware, tá? Então a gente vai selecionar o tipo de migração, nesse caso VMware, tá? E aqui ele vai te dar todo um passo a passo, dizendo que ele é capaz de fazer, migrar a parte de redes, fazer toda a parte de end-to-end de migração e por aí vai. Ele vai fazer digamos assim, uma autoexplicação dele mesmo. Ele vai perguntar se eu quero criar o job, né? Claro, eu tenho que criar o job de migração ali dentro. E essa é a parte legal. Eu vou ter o job de imigração. Olha que interessante isso aqui. Essa é a tela, tá? Olha que interessante. Eu vou ter todo um plano de migração passo a passo. Então, eu tenho um kickoff, eu conecto a parte de Discover, faço o Discover on-premise, gero a aplicação e o grupo das aplicações, conecto na conta AWS que eu vou fazer o deploy, faço a configuração da rede, gero as VPCs, faço as permissões, que óbvio, como eu conectei na VPC, eu vou precisar de algumas permissões para criar a instância C2, permissões para criar VPC, permissões, enfim, tudo quanto é tipo de permissões que vão ser necessárias, e preparo as migrações e faço as migrações, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou editar esse nome aqui também, porque é um nome bem genérico que ele cria para gente, tá? Ah, feito isso, ele vai fazer a parte de kickoff. Ele vai lembrar para a gente que ele pode adicionar mais colaboradores, tá? Como a gente fez lá no primeiro passo, adicionamos um colaborador administrador. Depois disso, eu posso adicionar mais colaboradores para poder trabalhar em conjunto com a gente nesse ambiente, tá? E eu envio para o AWS Transform essa parte. Ó, que legal! Quem perguntou aí de como eu consigo ter métricas? Eu tenho um dashboard aqui, onde eu vejo as métricas de o que migrou, o que deixou de migrar, como isso aconteceu. E uma coisa interessante, tá? Imagina que eu tenho aqui, ó, Waves Migrated. Imagina que eu falhei uma, ai caramba, fugiu a palavra em português. Uma onda de migração. Imagina que uma das ondas de migração falhou. Ele não vai simplesmente falar para você, falhou, viu? Dá seus pulos. Não é desse jeito que ele funciona. Ele falou, falhou por causa disso, verifica isso. Por quê? É um ambiente que está utilizando IA generativa para poder não somente fazer as migrações, mas também para gerar respostas para você. Óbvio, nem toda resposta que ele vai gerar é algo que vai poder te ajudar, mas ele vai te dar um caminho, tá? Isso é bem interessante. E tem um worklog aqui, que é exatamente o que eu disse. Ele vai passando, passo a passo o que está acontecendo. Se der algum erro, ele vai aparecer aqui no ambiente e dizer, olha, dá um detail aqui para mim e vamos ver o que está acontecendo, tá? Conexão, tá? Então aqui eu posso conectar tanto como eu disse os agentes, como basicamente também baixar um RVTools.
Ah, Jonas, eu não posso conectar um agente lá no meu ambiente, questão de compliance, eu não posso ter saída para a internet, eu não posso deixar que também que conecte nesse agente. Enfim, eu tenho toda uma questão ali de compliance que eu não posso deixar conectar um agente no meu ambiente VM. E um detalhe, eu não preciso ter um administrador no vCenter, tá? Isso aqui pode ser read-only o agente. Ele não precisa ser administrador dentro do vCenter. Isso é muito importante para a questão de compliance e questão de segurança. Então, chega lá, mas você precisa de um administrador dentro do meu vCenter? Não. Eu preciso de um acesso read-only no teu vCenter. Onde eu consigo. E a mesma coisa para o NSX. Eu preciso de um acesso read-only para o NSX. Tá? Feito isso, eu conecto aqui ou importo um RVTools para o ambiente, tá? E com isso, eu passo para a parte de discover e planejamento do ambiente. Importando aqui, ó, eu vou conectar numa conta. Por que que eu tenho que conectar numa conta, tá, gente? Aqui nesse ponto. Porque eu tenho que guardar os dados que são importados em algum lugar. Então, eu vou conectar numa conta. Isso pode ser a conta de destino também, tá? Eu vou conectar nessa conta e vou utilizar um S3 nessa conta. Inclusive, ele está falando aqui, ó. Você quer encriptar esse S3? A segurança, mais uma vez falando, tá? O Zé pode aqui até confirmar para mim, para nós, né? A gente, quando fala na AWS, isso para qualquer serviço da AWS, segurança é prioridade zero na AWS, não é nem prioridade 1, é Com prioridade certeza. zero. Então a gente sempre tem segurança na cabeça aqui pensando. Então a gente nunca vai guardar um dado que pode ser um dado até sensível para o cliente numa conta externa ou numa conta interna. A gente, inclusive, não tem acesso a esse dado, tá? E esse dado, ele inclusive fala, olha, é criptografado, você quer encriptar ele utilizando as chaves do próprio S3 ou você tem uma chave do KMS para encriptar esse cara? Dica: sempre utilizem a chave do S3. Utilizar a chave do QMS pode gerar custos adicionais para vocês no momento de você fazer um get ou no momento de você fazer um put dentro do ambiente, porque toda vez que você faz um get, um put ou uma modificação dentro do ambiente S3, ele vai ter que buscar dentro do KMS uma chave de criptografia para poder descriptografar isso. Então você tem o custo do KMS mais o custo do S3. Então, quanto você puder utilizar a própria criptografia do S3, que também é uma criptografia extremamente robusta, tá? Utilize a criptografia do S3 que você não vai ter esse custo adicional do KMS, tá? Feito isso, ele vai conectar. Eu vou copiar o link de verificação, tá? Porque ele vai conectar naquela conta AWS, gerar um link de verificação no run da conta. Esse link de verificação eu vou aprovar nessa conta para que aprovando ele delegue uma uma permissão para dentro do Amazon Transform e assim ele consegue conectar o Amazon Transform dentro da AWS. Para quem conhece a infraestrutura de segurança da AWS, ele gera uma role ali dentro onde ele vai conectar entre esses ambientes. Aprovando isso, ele vai dizer que o Transformer está conectado naquela conta e e finaliza a configuração do conector. E aqui está a parte interessante e legal do ambiente, onde eu posso fazer um setup de uma aplicação, de um Discover Service, aonde eu faço instalação do Collector, como eu disse algumas vezes, ou simplesmente eu importo a planilha do RVTools. Gente, aproveitando aqui, tá? Muito cuidado com o programa do RVTools. O programa do RVTools é um programa de código aberto que foi adquirido pela Dell há alguns anos atrás e ele ainda estava até 3 semanas atrás no site oficial do desenvolvedor, tá? Surgiram alguns outros sites, rvtools.org, rvtools.com.br, rvtools.com, que são todos sites
não oficiais e que estavam com malware dentro do ambiente da RVTools. Então, o que a Dell fez? Ela tirou o RVTools da página antiga oficial e começou a disponibilizar o RVTools de modo, continuou gratuito, tá? Continua de código aberto, mas dentro da página da Dell, tá? Então, o único repositório oficial do RVTools hoje é dentro da página da Dell. Não baixem o RVTools de outra página dentro do nosso ambiente, do nosso círculo interno da AWS. Inclusive, isso foi informado e foi pedido, inclusive, para poder informar dos clientes. Mais uma vez, não baixem o RVTools a não ser que seja da página da Dell diretamente, para que não haja problema de você ter um ambiente com malware dentro, tá? Eu acho que era importante a gente dizer isso. Importamos o RVTools e ele vai dizer todos os dados lá dentro, tanto do RVTools ou com o ambiente de Discover da tela. Feito isso, a gente vai continuar, tá? Ele vai copiar os dados para dentro do S3, tá? E aí ele vai pedir, como o Bob falou, né, Bob? O review dos dados. Lembra? Sempre o arquiteto tem que fazer um review desses dados. Eu não posso pegar um dado desse e jogar a esmo e ele rodar. Não, ele é feito o review desses dados, tá? Mesma coisa que ele está falando aqui para setar o collector. E aí ele fala: eu quero reavaliar os dados on-premises, eu quero continuar com os dados existentes, tá? Continuo com os dados existentes, ele vai gerar as ondas de migração para mim. E aqui, ó, quando eu clicar aqui, eu vou Planning Review Migration. Eu vou revisar agora as ondas de migração. Faço o download do arquivo, tá? É um arquivo em Excel. Faço o download desse arquivo. E ó que legal. É um arquivo que ele vai me listar todas as máquinas virtuais, ele vai me listar todas as ondas de migrações que eu vou ter. Então, a Application Wave, ele ainda não criou isso, ele vai criar no próximo passo. Só que olha aqui no remarks, no network connection were detected for this server. Por que ele fez isso? Ele marcou aqui, porque esse ambiente ele não foi detectado pelo ambiente pelo collector. Ele foi feito import por meio de um RVTools, tá? Então ele não detectou as interconexões de rede desse ambiente. Se ele é feito através do collector, ele identifica as interconexões de rede desse ambiente, tá? E aqui é quando ele já aplicou as ondas de migrações. Então ele está falando que na primeira onda de migração, todos esses hosts, essas aplicações vão ser a migrar. Olha que interessante também. Isso aqui a gente não pode deixar passar. Ele detectou que a application dessas máquinas virtuais são a mesma aplicação. Essas outras máquinas virtuais aqui são outras aplicações. Isso é muito interessante dele migrar isso e detectar isso, porque ele diz, através de uma verificação do que está acontecendo nessa máquina virtual, o que é cada uma das das aplicações, porque elas se conectaram entre elas. Estando tudo revisado, estando tudo legal, eu trago de volta essa planilha revisada para o ambiente e dou continuidade no processo de migração do Amazon Q. No meio do caminho, o que eu preciso fazer? Conectar na conta, tá? Isso a gente ainda está no processo de preparação, tá, gente? Eu vou conectar na conta de destino, tá? Conectei na conta de destino, eu vou pegar a parte de provisionamento. Então, eu vou conectar na conta de destino porque é onde eu vou fazer toda a parte de provisionamento, é onde que eu vou criar os segmentos lógicos, onde eu vou criar as VPCs e tudo mais. Então, ele vai me pedir o ID da conta e do mesmo jeito que ele fez na conta de origem, onde ele guardou o S3, na conta de destino ele também vai precisar de um bucket S3 para poder guardar as informações. Quais são essas informações?
tanto as planilhas de conta quanto scripts de CloudFormation que ele vai utilizar ali dentro, onde esses scripts de CloudFormation vão criar as VPCs, vão criar os segmentos lógicos e vão criar tudo que é necessário para que faça essa migração da melhor maneira possível, tá? E funciona da mesma maneira. Ele vai criar um link no RAM, onde eu vou aprovar esta conexão entre aonde está rodando o Amazon Q com o Amazon Q, não, o Amazon Transformer com a conta de destino. Feito isso, vou finalizar a conexão, tá? E vou partir para a criação da VPC. Coisa importante, tá? Eu vou precisar da quantidade de redes necessárias para VPC. Então, por exemplo, na minha conta, eu tenho. Ele tem 9 VPCs feito deploy, só que provavelmente eu vou precisar de mais VPCs. Então, eu vou ter que dar um continue, ele vai me traduzir isso, ele vai me fazer um upload do arquivo, tá? Ele vai me selecionar o tipo de arquivo, e aí olha só que interessante. Eu tenho 2 tipos de arquivo. Um que foi baixado do RVTools e outro arquivo que foi criado através da ferramenta de exportação, que também está disponível, do NSX ou VDS. Nesse caso, eu estou utilizando um arquivo que foi exportado do NSX, tá? E eu vou criar VPCs isoladas, tá? E aí eu vou gerar a configuração da VPC. Ele vai me listar as redes que tem que ser criada, os segmentos lógicos que existem dentro do NSX, tá? E ele vai me falar que eu preciso de 9 VPCs, tá? Para poder fazer toda essa configuração. Olha que interessante. Ele está me falando que eu preciso de 9 VPCs para fazer essa configuração. Porém, e ele vai migrar tudo isso, vai gravar esses scripts dentro do S3, tá? Vamos continuar. Porém, é o seguinte. Dentro das 9 VPCs, eu não tenho essa quantidade toda de VPC disponível. Então, o que ele está falando? Olha, você precisa de mais VPCs disponíveis dentro da sua conta. Ele vai fazer abrir o ambiente, a parte de cotas, vai pedir para me poder procurar a cota de VPCs e pedir para aumentar a cota da VPC. Tá? Então, hoje eu tenho 5, eu preciso de 9. Eu vou pedir para ele aumentar mais 5 cotas, porque também eu não vou colocar no as ali, eu preciso criar mais alguma VPC, alguma coisa, eu deixo um pouquinho a mais ali de gordura, né? Pediu para criar a cópia, ele verifica a VPC, criou as cotas, aumentou a cota da VPC, ele verifica o ambiente e o ambiente está pronto para poder ser feito o deploy do ambiente todo. Dentro do dashboard, ele vai verificar tudo a parte certa, e aí a gente passa para a parte de permissões, tá? E por último, a gente está vendo o deploy. Vamos no MGN, que é o Application Migration Service Console, que é o que faz o deploy por baixo ali, a ferramenta que está por baixo fazendo o deploy para a gente, é o mesmo MGN que a gente está acostumado na AWS de fazer o deploy, tá? Vamos fazer uma interconexão, fazer o setup do serviço, ele automaticamente vai assumir as ondas de migrações que são necessárias. Olha que legal, cada onda de migração que são selecionadas, eu tenho os status aqui, que não iniciou, o que está em progresso, o que foi completado, as redes VPCs que foram criadas, tá? O deploy dos agentes necessários, tá? E aí a gente está fazendo aqui, mostrando a quantidade de servidores por cada uma das ondas de migrações necessárias. Aí, só deixa eu fazer um comentário, Jonas. Nessa parte, especificamente, quando você tem a opção de colocar aí a preferência de sizing, né? No shape das VMs no destino. Aí, pessoal, o que é legal? Vocês podem unir aquele programa de assessment que a gente comentou, que é o OLA, na qual a gente vai entender como que está o seu ambiente VMware atual, qual é o melhor shape para você utilizar
dessas máquinas virtuais dentro da AWS junto com o Transform, certo? Exatamente. E aí você já migra com o melhor cenário Do possível para a melhor cenário AWS. possível. Não necessariamente você precisa migrar na configuração que você trouxe. Isso é, Exato. isso é muito importante. E você pode dizer qual é o tipo de instância, se é uma instância dedicada, se é uma instância não dedicada. Instância dedicada é uma instância que você, é em poucos casos que você vai utilizar ela, tá? E vamos gerar as configurações do EC2. Gerou as configurações do EC2, ele vai conectar no MGN, tá? E aí você vai ter, se você conectar no MGN, você vai ver lá no MGN os jobs de migrações criados. Temos aqui as aplicações. Vamos poder fazer um teste do ambiente que foi feito. E, como eu disse antes, você controla tudo dentro do dashboard do, do Amazon Transform. É isso, pessoal. Veja, é simples. É uma coisa que não toma muitos passos. Ele já faz todas as interconexões necessárias. Ele ajuda na parte de desenvolvimento, da parte de arquitetura e faz a migração para a gente. Muito legal. Show de bola, Jonas. Obrigado. Acabei de compartilhar com vocês, pessoal, no chat, o link para vocês fazerem essa demo guiada aí da casa de vocês. Então, é esse link. Esse link vai direto para essa mesma demo que o Jonas explicou para a gente aqui, para vocês testarem aí e ver como que funciona. Agradeço a presença de todos aqui nessa sexta-feira 13 gelada. E obrigado, Zé, Jonas. Muito obrigado mais uma vez aí por Legal, Bob. participarem, toparem aqui e fazer a live com a gente. Com certeza. Nós que agradecemos mais uma vez aí o convite da Populus, né? Tá sempre conosco aqui também na AWS e agradecer a todos os participantes, né? Espero que vocês tenham gostado e reforçando que nós estamos aqui para vocês, pessoal. Então, qualquer dúvida, entre em contato com a equipe da Populus. Nós aqui junto, né? A equipe da Populus também estamos sempre conversando. Então, uma boa sexta-feira para vocês aí, um bom final de semana e até a próxima. Boa sexta-feira, muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Obrigado, pessoal. Até Valeu. mais.